O evento é uma parceria da Folha com a UGT, a União Geral dos Trabalhadores, cujo presidente é Ricardo Patá, está aqui ao meu lado esquerdo. Mas além deles estão aqui para debater o mercado de trabalho o deputado Paulo Pereira da Silva, presidente do Partido Solidariedade e ex-presidente da Força Sindical. À direita, na ponta direita, o professor professor titular da Faculdade de Economia e Administração da USP, José Pastore, pesquisador, consultor, especialista reputado dos estudos trabalhistas no país. E o Anselmo Luiz dos Santos, na ponta esquerda, nada disso foi deliberado, professor da Unicamp, coordenador dos estudos sindicais e economia da Universidade Estadual de Campinas. Obrigado, Vinícius. Boa tarde, meus amigos e amigas. Aos meus companheiros da direita, Paulo Pereira e o professor Pastore, meu companheiro da esquerda, Marcelo, e meus amigos do centro e da plateia. Quando nós pensamos nessa possibilidade de debater e discutir num órgão, num veículo da imprensa, do tamanho e da importância da Folha de São Paulo, foi no sentido de iniciar um processo de debates sobre a estrutura sindical, sobre o direito do trabalho, sobre os trabalhadores e trabalhadoras, porque nós estamos vivenciando um momento onde, em muitas oportunidades, é deturpado a compreensão da importância da estrutura sindical, do movimento sindical, dos sindicatos, das centrais sindicais. E é muito importante destacar que o movimento sindical sempre esteve presente nas horas mais difíceis e complexas que esse país passou. Na ditadura, o movimento sindical foi um dos principais atores que conseguiram, junto com outros, lógico, acabar com a ditadura e redemocratizar o nosso país. Muitos dirigentes sindicais morreram, muitos tiveram que se exilar ou foram exilados. Enfim, foi um momento muito triste da nossa história e o movimento sindical teve um papel fundamental para que nós pudéssemos estar discutindo hoje da forma que nós estamos falando, transparentemente, abertamente, de peito aberto, as questões relativas à estrutura, ao movimento, ao direito do trabalho, aos trabalhadores. Também o movimento sindical foi muito importante para pressionar, debelar e acabar com a inflação. A inflação, com certeza, é o instrumento mais nefasto para com a sociedade, em especial com os trabalhadores. Na época chegou a mais de 84%, então o salário de hoje de R$1.000 receberia no fim do mês R$160. Então o movimento sindical pressionou e fez com que nós conseguíssemos restabelecer uma política adequada às necessidades da nossa sociedade. Não há dúvida que o movimento sindical foi fundamental para a Constituição Cidadã, para que nós tivéssemos vários artigos que hoje norteiam e é considerada no mundo todo como a Constituinte Cidadã mais próxima efetivamente da classe trabalhadora, das trabalhadoras. O movimento sindical conquistou nos últimos anos muitas questões que hoje estão dentro do ordenamento jurídico. Licença maternidade, 13º, tem uma série de situações que foram conquistadas exclusivamente por conta da pressão dos trabalhadores. Nos últimos anos, tivemos no governo Lula a possibilidade de regulamentar as centrais sindicais. E, com certeza, a partir desse momento, outras conquistas já estão sendo demonstradas, como nós temos mostrado para a sociedade, para os trabalhadores, que essa unidade tem trazido benefícios fundamentais. A política do salário mínimo é uma delas.
na nossa ótica da UGT, um dos instrumentos mais poderosos de distribuição de renda é o salário mínimo. E essa política que nós construímos, isso foi fruto exatamente de projeções e discussões das centrais sindicais. O governo e o governo Lula sensibilizado adotou, mas é uma política construída por nós, trabalhadores das centrais sindicais. O salário mínimo, bem como os pisos regionais, que em vários estados nós temos insistido para que seja colocado, é, a meu ver, uma das questões que vai diminuir o fosso da renda do nosso país. O Brasil, um país quinto ou sexto ou sétimo economia, adequado à oscilação do dólar, tem na sua contrapartida para a classe trabalhadora ou para a sociedade situações que nos deixam muito preocupados. Nós somos uma potência econômica, mas na distribuição de renda nós beiramos aí o 80º país do mundo. Tem uma distribuição de renda muito ruim, como outros indicadores. O IDH, que mensura educação e saúde, nos coloca em 85º lugar. Então, a atividade que as centrais sindicais desenvolvem, no sentido da valorização, tanto da política do salário mínimo quanto dos pisos regionais, é exatamente nesse sentido, de possibilitar essa distribuição de renda tão absurda do ponto de vista de capacidade da população usufruir da nossa riqueza, que compete, isso eu acho fundamental, a nossa classe trabalhadora, através das centrais sindicais, buscar alternativas nesse sentido. As centrais sindicais também, no período de 2008 e 2009, também no governo Lula, tiveram uma responsabilidade ímpar para que o Brasil tivesse a capacidade de sair da crise mais rápido. Eu falo isso, logicamente, nós somos um daqueles que contribuíram, porque nós exigimos as contrapartidas. Logo no início da crise de 2008, quando o BNDES iniciou um processo de que os recursos públicos fossem para as empresas e os depósitos compulsórios dos bancos fossem para os bancos pequenos, e não havia naquele momento nenhum debate, nenhuma discussão sobre de que maneira seria isso, nós tivemos lá para a Embraer um grande exemplo, mandaram 4.000 trabalhadores embora logo depois de receberem recursos. Então nós, das centrais sindicais, iniciamos um processo importantíssimo no sentido da exigência que houvesse contrapartidas. E dessa forma conseguimos manter emprego, dessa forma conseguimos fazer com que os créditos dos bancos maiores fossem para os pequenos, que num primeiro momento esses bancos começaram a usar isso até para ganhar dinheiro através desses valores. Também denunciamos, fizemos um acordo no sentido desses recursos irem para o consumo. E dessa forma, todos nós sabemos a história do que ocorreu por conta disso. Nós temos várias situações que nos colocam à frente de adversidades terríveis. Hoje, nós estamos vivenciando uma desindustrialização, onde isso não é bom para o nosso país, mas é uma realidade, e a economia do nosso país, ela foi alterada na sua origem. Hoje nós temos comércio e serviços representando mais de 65% do PIB do nosso país, e nós temos uma massa de trabalhadores beirando aos 70% na área de comércio e serviços. Ao mesmo tempo que nós temos, justamente nessa área de comércio e serviços, uma organização um pouco deficiente em relação a outras atividades sindicais, como metalúrgicos, ferroviários ou químicos, que são historicamente, culturalmente, já têm atividade há mais tempo. São justamente essas áreas que a representação sindical se faz presente, é o GT em especial. E é justamente nessas áreas que nós encontramos adversidades como rotatividade, como informalidade, como precariedade. Então o movimento sindical tem, na verdade, um caminho muito áspero a ser transportado. A nossa estrutura sindical, ela tem pilares importantíssimos,
Precisa se aprimorar? Sim. Mas quem tem que aprimorar a estrutura sindical do nosso país é o movimento sindical. Nós não podemos passar tutela para o Ministério Público, para a Justiça do Trabalho, para a imprensa e muito menos para empresários, qual é a estrutura sindical importante do nosso país. Quem tem que definir isso somos nós. E nós temos defendido tanto a unicidade quanto o custeio da forma que está estruturado, mas queremos, logicamente, e vamos aprimorar. É fundamental que haja essa compreensão, porque nós temos em muitas oportunidades uma prática antissindical advinda ou do próprio Ministério Público ou da própria Justiça do Trabalho, que não conhece a realidade das necessidades da nossa classe trabalhadora. O índice de sindicalização do nosso país está beirando 20%. O índice de sindicalização do mundo é 7%. A maior parte dos países europeus estão em crise e crise sindical, diminuindo muito o número de sindicalizados. Ao contrário, o Brasil está crescendo e crescendo muito. Isso tem um significado muito importante. É fundamental que se coloque em debate que o movimento sindical está maduro e preparado para debater, para discutir o direito do trabalho, para debater, para discutir a estrutura sindical. Mas nós estamos também preparados para fazer frente a qualquer iniciativa que queira diminuir a capacidade do movimento sindical brasileiro, que é forte e que é legítimo. Mas o sistema S é insustentável, certo? 12 bilhões de reais por ano. Nunca vi empresariado nenhum reclamando disso. Mas nós, enquanto sindicais, vivem falando. Mas depois eu trato disso. Depois de um pouco que você falou. Queria, ao invés de fazer uma constatação do movimento sindical todo, eu queria falar um pouco do momento atual. Eu acho que nós voltamos, Vinícius, aqui a uma crise violenta à vista. A minha impressão é que o Brasil importou a crise e, de certa maneira, lá em 2008, naquelas negociações com o Lula, nós tínhamos seguro, né? Tínhamos segurado essa crise no Brasil. Acho que o governo acabou trazendo a crise para cá. Primeiro, nós temos a volta da inflação, vou falar de pontos gerais. Taxa de juros mais altas do mundo. Além disso, a questão do câmbio, que nós também criticávamos quando está muito baixo, ele agora subiu, né, e também atrapalha as empresas que exportam. Isso explica, do meu ponto de vista, um pouco, além das commodities que também o mundo parou de comprar, explica um pouco da questão da balança comercial, e só nos primeiros 3 meses teve um déficit de 25 bilhões de dólares. Pode ter certeza absoluta que os valores arrecadados pelo mundo sindical é, no mínimo, 1/100º do que o mundo empresarial arrecada, e, para mim, não há diferença nenhuma do sistema S, do mundo do sindical, da atividade sindical, por conta de que toda a estrutura do sistema S, todo mundo sabe, ela é, inclusive, utilizada para o sistema sindical patronal. E os recursos do sistema S é sim uma caixa preta. São bilhões de reais. Não há dúvida que existe qualidade na capacitação, mas muitos cursos que são oferecidos pelo sistema S são inacessíveis pelo trabalhador. Eu falo até pela classe dos comerciários ou outra atividade, nós não conseguimos fazer curso nenhum no sistema S. É caríssimo. É muito caro, muito difícil do acesso do trabalhador, e dizem que o sistema S é para o trabalhador. Estamos participando sim do conselho, mesmo com o Jair Meneghelli como presidente. Mas nós estamos lá como inglês, como aquele negócio só inglês para ver. Não temos capacidade nenhuma de alterar procedimento nenhum. Eu acho que é fundamental que esse debate. Hoje, na realidade, nós viemos, e agradeço por demais a Folha de São Paulo, para abrir na véspera do dia 1º de maio, uma conversa sobre o movimento sindical. Mas eu sugiro que se aprofunde muito do Sistema S. O Sistema S é realmente uma atividade que nos traz preocupações. E os recursos que lá deveriam ser oferecidos à sociedade de uma forma transparente, não tem transparência nenhuma.
diferente do que foi dito dos recursos do movimento sindical. O movimento sindical presta, sim, contas. Todos têm assembleias, todos têm conselho fiscal, tem sindicatos, como é o caso dos comerciários de São Paulo, que tem auditoria externa, muitos têm também. Então, nós prestamos conta dos recursos e fazemos muito. Tem sindicatos, como os comerciários de São Paulo, só no ano de 2013 atendeu 203 mil pessoas em consultas médicas e odontológicas, mais do que 70% dos municípios de São Paulo. Ou seja, o movimento sindical faz um trabalho fundamental social, tem muitas questões que deveria ser de responsabilidade do Estado, só que o Estado não faz. Quem faz é o movimento sindical. Quem leva para a sociedade as necessidades básicas dos trabalhadores é o movimento sindical, que presta um serviço extraordinário e é criticado da forma que o professor interpreta, que diz que não tem controle, que é muito, isso realmente são essas questões eu tenho disposição de debater profundamente, mas eu quero ver os empresários aqui debaterem profundamente o que se faz com o dinheiro do Sistema S. Quando se fala de recursos do movimento sindical, é um recurso muito pequeno em relação à montanha de dinheiro que é o Sistema S. Mas eu queria, porque você também fez um comentário de economia, você já vai falar para mim. Bom, meu grande companheiro, tenho muito prazer de estar aqui com o Paulinho. Com relação à economia, lógico, nós todos estamos muito preocupados com o diminuto PIB do ano passado, desse ano, que realmente é até incompreensível do ponto de vista teórico entender como se pleno emprego. Além das questões colocadas pelo professor, eu concordo com ele, com todas as ponderações, mas também uma atividade do movimento sindical. O movimento sindical teve um trabalho intenso de formalização do trabalho. Infelizmente, nós temos ainda muita informalidade, mas nós fizemos mutirões importantes, praticamente todos os sindicatos do nosso país, para que nós pudéssemos colocar na cidadania, porque quem está trabalhando na informalidade não é cidadão. Então, a UGT, que tem a base da pirâmide como seus representados, teve um trabalho extraordinário nesse sentido. Então, muitos daqueles que estão hoje com a carteira assinada e que amplia praticamente o pleno emprego, é porque foi diminuída a informalidade, que é uma outra questão que eu gostaria muito de colocar no debate com a área empresarial. Por que a área empresarial continue ainda desrespeitando, colocando na informalidade milhões de pessoas, colocando na precariedade, não tendo um trabalho decente e tendo uma rotatividade extraordinária? É impressionante que, mesmo com pleno emprego, a quantidade de gente que é colocada na rua diariamente, é trocada como se troca a roupa. Então, essas questões, eu acho que seria muito importante ampliar, aprofundar, para que nós pudéssemos cada vez mais, através da Folha de São Paulo, um veículo importantíssimo da imprensa do nosso país, para colocar para a sociedade essas questões, e não só colocar as questões em que colocam o sindicato numa situação desconfortável. Então, Paulinho, só relembrando quem está pegando o debate no meio, a gente fez uma pergunta sobre Sistema S, com a avaliação dos debatedores, e uma outra sobre por que no ambiente de desempenho ruim da economia, fraco da economia, o mercado de trabalho se mostra pelas estatísticas de desemprego ainda forte. Paulinho. Eu queria primeiro dizer que eu também sou amigo do Zé Pastor, porque eu vou falar para ele, não vai gostar. Mas o Zé Pastor tem lado, né? O Pastor tem lado. Ele é o lua preta do principal empresariado brasileiro. Lua preta é o cara que fica por trás só orientando os caras, né? Então, Zé. Mas eu queria dizer o seguinte, você vê como é que é bom esse debate, né? Ele fez uma conta aqui e disse que o nosso dá 2 e pouco. Eu falei de 12, né? Pela conta dele, o deles dá 18 bilhões. E esse dinheiro que ele disse que é tudo tratado com maior tranquilidade, né? Com muita transparência. O Paulo Scaff acaba de ficar famoso em São Paulo com o dinheiro do Sistema S. Muito transparente. Eu conheço um punhado de gente que tem 3 ou 4 jatos do Sistema S, só passeia com ele em nome do empresariado.
E diria mais, José Pastor, você tem preconceito quando você fala dos trabalhadores. Isso é um preconceito. Porque é o seguinte, ó, você fez uma conta só do nosso lado. Por que você não fez a continha do imposto sindical do patronato também? Porque a continha do lado patronal vocês nunca falam. E a Folha também, mas tá? Os jornais normalmente nunca publicam nada do patronato. Parece que o problema é com o nosso dinheiro. Né? Não, mas não pode ser assim. Né? Não pode ser um negócio que só o problema então é os 2 bilhões. Não dá 2 bilhões. Você sabe que o Ministério do Trabalho tem essa conta, né? E se você somar que as centrais sindicais receberam 110 milhões no ano passado, você sabe então que não passou do nosso lado de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Se passou, o Ministério do Trabalho pegou para ele. Né? Não estou aqui acusando ninguém, mas só o nosso lado então foram 110. Segundo, o lado de vocês também ninguém sabe. Vocês recebem lá uma porcentagem da folha de pagamento das pessoas, não sei o quê. Agora, eu quero dizer o seguinte, os trabalhadores do Sistema S é representado pela minha central sindical. Eu não estou propondo acabar com o Sistema S, eu acho que o Sistema S até faz um trabalho legal. Né? Muitas vezes cobrado, como disse aqui o Patá. Duvido que filho de trabalhador aqui consiga a vaga no SED, Senai, ainda não consegue. Né? Por que não consegue? Porque o Sistema S tem que pagar. Se não pagar, você não estuda. Né? O que eu estou propondo é transparência naquela história lá, que você diz que já é, mas nós sabemos que não é essa. A caixa preta é aí. É aí que está a caixa preta da história. 18 bilhões por a tua conta, né? Porque são 2% da folha de pagamento são descontados mensalmente. 2%. Né? O nosso é 0,3 por ano. O deles é por mês. É 18 bi por mês. É isso? Você falou 900 bilhões? Ah não, 900 bilhões por ano. Então vai. 18 bi de vocês, né? E esse negócio, além disso, as pessoas têm que pagar. Então nós estamos propondo, por que qualificar trabalhador tem que ser exclusividade de patrão? Por que nós não podemos fazer qualificação? Por que nós não abrimos então o Sistema S para ser administrado por trabalhadores e empresários? Vocês estão de conselho, eu converso piada. O conselheiro nosso vai lá, não sabe de coisa nenhuma, ia falar uma palavra. Né? Não sabe de coisa nenhuma, né? O conselheiro nosso está lá só para bater o carimbo lá, para chancelar. Eu acho que a gente devia até sair desse conselho, porque não serve para nada. Né? Nós estamos falando de administração paritária. Por que nós não administramos para discutir curso de qualificação que interessa para os trabalhadores? Né? Então, nós queremos discutir uma reforma no Sistema S. Quando vocês propõem, eu acho que eu vou até apresentar um projeto de fazer uma reforma no Sistema S. Né? Porque como deputado eu posso fazer isso. Para a gente poder fazer aquilo lá. Não quero acabar, não. Eu acho que o Sistema S, eu estudei no Senado. Quando eu estudei não pagava ainda. Estudei aqui no Roberto Silva do Braz. Agora vai lá para ver se consegue estudar. Então a minha proposta é fazer uma reforma no Sistema S e abrir aquilo, fazer curso de qualificação, de treinamento dos trabalhadores, mas de acordo com o trabalhador empresário. Para responder aqui rapidamente, além de tudo, quero concordar com os argumentos que você deu, porque você entende muito mais do que nós dessa coisa de pesquisa de trabalhador desempregado. Além disso, faltou um dado, só faltou as maquiagens dos institutos do governo, os institutos oficiais, que ultimamente vem sendo manipulados. Né? Mas eu queria acrescentar, ministro, o seguinte, eu acho que o mercado brasileiro de emprego, que está expandindo, é o mercado da área de serviço, né? E comércio de vez em quando, né? Final de ano. Eu acho que o serviço ainda está em expansão no Brasil. Né? E o serviço, você pegar aqui, está até com uma notícia de hoje, do Diese, fecha. Mas aqui, não vou achar. Está aqui. A indústria de transformação cortou, segundo o Diese, cortou 88 mil vagas, com queda de 3,1 no último mês de fevereiro. A construção civil, 26 mil postos de trabalho, eu tinha falado aqui, queda de 1,7. Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, 24 mil vagas, 0,7. E o segmento de serviço mantém-se estável. Tá certo? Então, e é lógico que o emprego que se cria na área de serviço são empregos de baixa remuneração. Né? A média salarial hoje não passa aí de R$ 1.000, R$ 1.100 nessa área de serviço. E acho que esse é um dos motivos que a molecada que está estudando aí está indo para a rua e vai voltar agora antes da Copa. Porque estuda 3, 4, 5 anos,
para receber um salário que só encontra emprego na área de serviço, exatamente porque os bons empregos da indústria estão indo para fora do país. A força do sindicalismo no Brasil e na América Latina, ou seja, esse momento em que os trabalhadores aparecem como um ator com mais força, nos mostra que nós devemos encontrar as nossas soluções. E vou dizer por quê. De 2003 para cá, 2004, o Brasil cresceu um pouco mais, não foi muito que o país cresceu. O Fernando Henrique crescia em torno de 2, no Lula cresceu, o governo Lula cresceu em torno de 4, agora nós estamos crescendo menos. Mas só esse crescimento foi suficiente para quê? Para desmistificar ideologias que eles mostram como teorias, né? Parece que é teoria, a ciência econômica correta. Para crescer emprego tem que flexibilizar. Não houve avanço da flexibilização, um padrão enorme no governo Lula. Houve problemas, mas não um avanço de um projeto de flexibilização. Alguns economistas brasileiros ortodoxos, em 2000, escreveram, está escrito, registrado, publicado em vários artigos no Brasil e no mundo, que o aumento do salário mínimo no Brasil quebraria a previdência, reduziria o emprego e reduziria a formalização. Aumentamos o salário mínimo, aumentou o emprego, aumentou a formalização e aumentou a arrecadação da previdência, sem avançar em políticas de flexibilização. Então nós temos que parar. A gente precisa mostrar para a sociedade brasileira que nós estamos construindo o futuro de um país que é muito desigual, com uma informalidade enorme, e nós não vamos aqui vir. Isso sim é o atraso. Isso é o atraso, certo? Um atraso, a gente olha para a conjuntura, o atraso deles, das instituições multilaterais, que não cuidaram de regular aquilo que era o papel dele, como no caso das agências de rating, e que vem aqui no Brasil nos dizer que o Brasil tem problema, não cresce emprego, isso, aquilo, porque nosso mercado de trabalho é inflexível. Mas olhe um pouquinho para a história, né? Não dá para enganar as pessoas quando você factualmente observa e vê claramente que essa relação não existe. Eu agradeço muito ao Jornal Folha de São Paulo, na pessoa da Thaís, e na sua, Vinícius, que você foi um jornalista muito especial e imparcial. Fiquei muito realmente feliz com a forma que você moderou a mesa e deu liberdade para todos nós expressarmos o que pensamos. E agradeço muito, inclusive, as pessoas que aqui vieram para testemunhar, talvez, um indicativo de mudanças na comunicação da imprensa, né? Tendo a oportunidade de um debate que muitas vezes as pessoas não valorizam muito, o movimento jornalístico, de uma forma geral, não valoriza, e a Folha de São Paulo, então, deu oportunidade para nós e para as pessoas testemunharem. E dizer que o tema que nós viemos comentar é exatamente sobre qual é o papel do movimento sindical hoje. Porque houve mudanças importantíssimas. Hoje nós estamos com uma juventude que está mais capacitada, a tecnologia cada vez mais ampliada, os serviços e que exigem muitas vezes uma compreensão diferenciada. Então nós temos que buscar qual é efetivamente a forma de nós chegarmos nessa juventude, qual é a forma de nós colocarmos do ponto de vista do papel e sinalização do movimento sindical, para que eles possam estar contagiados e estarem dentro desse movimento. Nós temos ampliado muito a sindicalização, mas estamos muito distante ainda do que nós projetamos. Nós queremos chegar a 30%, 40%, como é em alguns países europeus, para que nós possamos ter a capacidade de estar muito mais próximo das demandas e das necessidades dos trabalhadores. Hoje o movimento sindical mudou muito seu foco. Não fica só naquela relação de aumento salarial, de alguns benefícios. Nós buscamos alternativas de influir nas políticas públicas que vão ao encontro dos trabalhadores para ter uma boa saúde, uma boa educação, segurança, meio ambiente e, em especial, cidadania. É dessa forma que eu valorizo muito iniciativas como essa, que vai ajudar e ajudar muito a nós termos um sindicalismo do presente melhorado.